Hoje, pessoal, vamos falar da história do grande pedreiro de monstros. Então se liga! A obra começa falando do nosso protagonista, um despertado natural de 27 anos, o Seu John. Mas mesmo tendo nascido com uma força poderosa, para pagar a dívida de seus pais, ele tem transportado monstros nas costas por mais de 9 anos. E a única coisa que faz ele aguentar toda essa pressão é o sonho de se tornar um caçador profissional. Ele chegava ali perto com os tiozinhos perguntando como é que estava a economia do dinheiro que tá fazendo, mas ele ainda está na busca de academias baratas. Eles continuaram a conversar fiado, enquanto o Seu John pensa que a maioria dos professores de academia são caçadores experientes. Então, uma vez que eles estão ensinando, você consegue aprender sem se arriscar. E foi desse jeito que a enorme lacuna da sociedade educacional se formou. Mas o nosso protagonista está feliz porque ele finalmente conseguiu economizar o suficiente para frequentar um ano de aulas na academia. E mesmo que seja uma academia ruinzinha, ele ainda está feliz. E nessa hora aparecia um anúncio, a Academia de Transcensão. Ele clicou para ver o que era, onde falava que a Fúria da Transcensão estava varrendo o universo. E aqui tem uma coleção de experiência e conhecimento de professores experientes por milhares de anos, com tarefas personalizadas para cada aluno. Na matéria mostrava uma entrevista onde o estudante acabou se dando bem nessa academia. Outro velho agradecia porque graças a eles, ele conseguiu se tornar caçador. E no final do anúncio tinha aquela janela que todos nós conhecemos. Se você quer saber mais sobre o curso, se registre agora. E aí ele pensava, que tipo de anúncio maluco foi esse? Olhando dentro do site, ele ficou confuso com esses nomes de professores. Uma vez que você aprenda a mana, poderá ver o verdadeiro mundo, Professor Merlin. Além de que também tem o Hércules, o Atlas e por aí foi. Mas o que ele clicou foi o grande sábio dos céus. No vídeo apareceu um macaco que se chama de Sun Wukong. Então ele estava explicando os fundamentos da arte do bastão Rui. Mas quando ele começou os movimentos, o seu corpo se transformou, enquanto ele girava o bastão e finalmente perfurava o seu inimigo montanha. Vendo isso, o Seu John ficou animado, a montanha desapareceu. E isso deveria ser um poder maior do que o de um Rank S. Nessa hora, a tela perguntava se ele queria participar de mais uma palestra. Nada bobo, ele aceitou. Mas na tela seguinte, dizia que ele tem que criar uma conta. Daí quando apareceu o preço para criar a conta, o queixo dele caiu. Era 40 mil, o mesmo tanto que ele acumulou em 9 anos. E aí ele só falava, malditos golpistas. Depois o tio perguntava em qual academia ele está se registrando. E na verdade ele está querendo ir para um lugar chamado de Ark Hunter. E o cara gente boa ainda falava que ele não vai esquecer os amigos da obra quando ficar famoso no mundo. Mas ele mesmo dizia que eles que vão cuidar dos monstros que ele pegar. Depois disso, o Seu John pensava que a vida é uma comédia em longa-metragem. Mas uma tragédia quando vista de perto é pior ainda. Porque o monstro saiu do container e caiu na cabeça dele. Um tempo depois ele acordou no hospital, pensando no que aconteceu. O médico disse que a perna deu necrose, além dos ossos quebrados. O chefe da firma falou que não ia dar nenhuma compensação, enquanto o doutor dizia que a cirurgia vai custar 40 mil, e se ele não fizer, ele provavelmente nunca mais vai voltar ao normal. E assim ele pagou, enquanto olhava para o futuro, porque toda a sua economia foi para a cirurgia. Então ele pensava se poderia conseguir de novo. Só que nessa hora no celular, aquele anúncio de novo aparecia dizendo que há um evento especial e se ele se registrar ganhará um passe como presente. E no fim, quando calcularam a taxa, era de 3 mil, o que deixou ele meio que lelé, porque antes era de 40 mil e agora baixou para 3. Então ele resolveu se registrar, porque 3 mil era a única coisa que ele tinha na carteira. Desse jeito, uma explosão aconteceu do seu lado e uma miniatura de ser apareceu na sua frente, falando que é um prazer o conhecer. Ele é o responsável pela educação inicial, o seu mentor, o que deixou ele meio tonto, pensando se bateu as cucas em algum canto. Mas o bicho tava ali, mentor, e ele perguntava se o nome é mentor ou ele era o seu mentor. E é isso, ele é o mentor e o nome é mentor. Então ele perguntava se mentor queria dizer o Odisseu, uma das figuras da mitologia da Grécia. E é isso mesmo, ele até dizia que o tal
Odisseu foi o seu primeiro aluno. Daí ele parou falando que a Academia de Transcensão é um lugar que ensina àqueles que querem transcender os limites. O Sr. João pergunta se não seria uma academia de caçadores, mas não, porque isso nem teria comparação. O próprio mentor fala que os professores podem derrotar o Zank S apenas com a ponta dos dedos, e mandava ele preencher o formulário de novos alunos, e isso era para saber que tipo de transcendental ele pretende se tornar. O mentor estava dando uns exemplos de destruir a montanha com um soco, ou também arrancar uma montanha do chão, e até dizia que a academia não expulsa os seus membros. Então desse jeito ele respondeu às mais de 100 perguntas, enquanto o mentor dizia que para ele que está ferido, ele poderia começar na palestra do Gautama, e aí ele assustou perguntando se era o próprio Buda. E sim, esse é um instrutor famoso por suas palestras de mentalidade e disciplina. Quando ele estava selecionando, o sistema disse que ao final da palestra ele ganha a habilidade de coração inabalável de rank SSS, ou seja, o negócio tá começando a ficar bom. Então o mentor desapareceu falando que vai analisar, enquanto ele foi assistir a palestra do Sr. Buda, que estava filosofando de onde existe o mundo. No passado a palavra eu não existia, portanto eu não existo. Ou seja, se não há nada para comprar, como pode existir o dinheiro? E desse jeito, o Sr. João estava fissurado no universo da filosofia, porque você é simplesmente o mundo. E assim ele progrediu em 0,06% da palestra, e o seu cérebro foi fritado. Então, uma semana depois, o médico estava espantado com uma recuperação rápida dessas, e ele mesmo pensava que graças à palestra do Buda, a sua recuperação acelerou, e agora o seu progresso também é de quase 1,5%. O médico perguntou se ele queria ficar mais uma semana no hospital, mas ele já está bom para voltar à sua vida normal, e por isso agora ele vai tentar a palestra do Chiron para conseguir a habilidade de metamorfose. E esse tal Chiron é um centauro com um tronco de um humano, e essa pessoa já foi o professor de Hércules, Teseu e vários outros heróis da mitologia grega. Então ele falava que o foco dessa palestra é preparar os alunos para os estágios iniciais da transcendência, e por isso ele começou a falar sobre o primeiro passo, e já gritava no meio, porque você deve levantar essa bunda mole e se mexer imediatamente. O que fez o Sr. João quase cair da cama. Na verdade, um segundo depois ele caiu da cama, enquanto o sistema falava que ele tem uma tarefa individual, o treino do Saitama, correr 30 km, 1000 agachamentos, 300 flexões e por aí vai, meus amigos. Ele ficou achando que isso seria muito difícil, e até o médico disse para ele pegar leve na próxima semana, mas ele só decidiu pular para a próxima palestra que ele via isso depois. Só que ele não podia fazer isso porque não completou a sua missão. Ele tentou e tentou mais de um monte de vezes, mas não deu para ele, ou seja, acabou a sua semana de folga no sofá. Só que nessa hora ele viu uma mensagem lá em cima: tempo até o vencimento do passe 83 dias, ou seja, simbora correr porque o tempo está acabando. No meio de quase morrer na corrida, ele pensava que tem que absorver o máximo de conteúdos para aumentar o seu nível, porque mesmo tendo assistido palestras do Buda por uma semana inteira, a sua progressão não subiu nem um pouco. E aí ele se exercitava no meio do parque, mandando umas flexões, pensando que já carregou 70 kg de monstros nas costas. Então ele continuou nas flexões. Um tempo depois foi olhar a tabela e tinha dado apenas 81 de todas as que ele fez. Ou seja, ele tem que fazer mais e mais e mais, do jeito adequado, senão não conta. Um tempo depois ele conseguiu as 300, e depois veio 150 barras, 300 abdominais, 100 agachamentos e finalizando com 30 km de corrida. E aí ele finalmente estava morto no meio do chão porque conseguiu. Mas a alegria de pobre dura pouco, porque foi até ele descobrir que tinha que fazer isso todo santo dia. E alguns dias depois, até a vovozinha falava que o corpo dele melhorou demais e dava os parabéns porque ele está trabalhando duro no tanquinho. Nessa hora, na TV falava que essa manhã, um monstro de 4 estrelas
voz apareceu, a associação declarou que ele estava em sono profundo, mas quando ele acordou, por sorte os despertados conseguiram evitar o caos. A vovozinha até perguntava se o Seu João era um despertado também, e queria saber se ele um dia iria aparecer na televisão. Mas o outro ranzinza do lado falava que não é qualquer um que aparece, e jogava na cara dizendo para ele desistir e não desperdiçar a sua juventude com um sonho inútil. A velha ficou brigando com ele, enquanto o Seu João mandava esse safado tomar conta da sua própria vida. E aí ele saiu, porque com certeza vai se tornar forte. Então ele continuou correndo e correndo para completar o seu objetivo, enquanto em outro lugar, a mulher reclamava de ser uma caçadora porque tudo isso é tão tedioso. Depois o Seu João chegou em casa morrendo porque ele ficou no hospital por 2 semanas inteiras e agora ainda falta 1 ano até o exame dos caçadores e ele também não tem nenhum tostão no bolso. Então ele tentou assistir às aulas e conseguiu entrar na aula do Centauro porque ele finalmente tem a força suficiente e por isso ele falava sério. O primeiro passo para um transcendente é o senso, e no final do dia ele já estava com quase 6% de progresso. Daí na manhã seguinte ele já estava aguentando o falatório do gerente, aquele mesmo que não pagou a sua indenização, porque no final o dinheiro sempre é o problema. Mas se ele não terminar as tarefas diárias ele não vai conseguir. Então ele lembrava da última aula, os 5 sentidos do combate, a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. Eles recebem estímulos de forma lenta e por isso ele vai aprender a acelerar o processo com algo diferente, o 6º sentido, a sua intuição. Na mesma hora que o tio veio dar um oi, o Seu João desviava com a força do instinto, que até o tio perguntava se ele tinha olho nas costas. Depois o Seu João falava que estava bem levando esses 2, porque agora ele está com 200 quilos nas costas. No mesmo tempo que ele andava, parecia que ele tinha uma força explodindo. Então ele começou a fazer agachamento com 200 quilos e quando ele viu no sistema que isso contava como 3, ele entendeu como completar as tarefas mais rápido. Então enquanto ele andava, ele fazia agachamentos, parava para fazer flexões porque assim ele pode ganhar dinheiro e tempo. Depois ele pensava que o seu corpo está quebrado. Ele ficou naquele vai e volta com barra abdominal e flexão de monstro e agora tá todo quebradinho. Mas pelo menos ele concluiu as suas tarefas com sucesso. Agora ele já está com progresso de quase 10 nas duas, pensando no que ele faria. Revia as aulas ou pegava novas palestras, e como as regulares custam dinheiro, ele foi procurar as com passe grátis, e acabou encontrando como arrancar montanhas do Xiang Yu, o conhecido como Rei de Regmon. Ele foi conhecido como um homem com um poder avassalador, e como fazia parte do passe livre, ele foi lá se registrando, né? Dentro da aula, o cara já começou falando se ele queria aprender a lança, porque aqueles que estão nessa aula são apenas lixo sem fundamento. Mas mesmo assim, ele iria ensinar os idiotas. E assim chegava a próxima tarefa diária. Agite uma lança 5.000 vezes por dia. Ou seja, tamo fudido pra fazer mais uma aula dessas. No outro dia, mostrava aquela mulher de novo, enquanto o gerente falava que aqui nunca acontecia um acidente. Olha bem, nenhum acidente. Mas pelo incidente recente de monstros, ela precisa que ele vá verificar algo. E até os trabalhadores falavam que o gerente tá de joelhos pra essa mulher. Mas quando falaram que ela é a neta do Espada Estelar, o Seu João pensou no grande Rei Espada Estelar, porque 100 anos atrás ele era um despertado que estava na ativa, e ao contrário de agora, onde eles têm o conhecimento dos despertados, os monstros daquela época eram mais brutais. Era um tempo onde a sobrevivência não era garantida, mas ele estava ativo como um dos maiores despertados daquele tempo, um dos salvadores do mundo. E mesmo ele sendo um homem velho agora, ele ainda é um peso pesado que pode competir no palco global. Mas ele pegava os seus pesos de novo porque isso não é da sua conta. Enquanto até a mulher perguntava o que aquele doido ali tá fazendo. E o gerente dizia que ele tá meio doido da cachola 1 semana atrás. Enquanto o nosso brabo estava ali 45, 46 e chegava lá na frente quase 60 agachamento. Porque se ele começou, deve levar isso até o
o fim. Até o tiozinho falava que ele vai acabar morrendo fazendo isso, mas ele já estava voltando para trazer mais monstros para ele. Só que nessa hora um dos monstros que estavam lá atrás começou a ganhar vida e saiu despedaçando tudo. Ele gritava pro tiozinho sair de lá, enquanto mostrava aquela mulher suspirando porque não é muito fã do gerente desse lugar, e se perguntava quanto tempo mais vai ter que lidar com esse Zé Ruela. Daí, enquanto ela estava encostada, ela pensava que, embora a Espada Estelar seja reverenciada como uma heroína do povo, para ela esse nome é apenas uma etiqueta pesada que a persegue a vida inteira. Mesmo que ela tenha sido ensinada pelo seu avô, o muro chamado Espada Estelar ainda era muito alto e ela não tinha capacidade de superar esse muro. No final, o sonho de verdade dela nem era ser uma caçadora, e sim uma educadora. Ela falou pro seu avô que ela queria isso, mas ele não estava nem aí pra ela, porque não deveria dizer essas coisas nunca. Ela tentou criar uma academia, mas as pessoas que vieram achavam que iriam aprender com Espada Estelar, e como era com a neta deles, todos acabaram perdendo o interesse. E por isso, no final, as pessoas se matriculavam não por causa dela, e sim por causa do nome, a Espada Estelar. E por isso agora ela tem uma pequena academia de caçadores que ninguém conhece. Então ela pensava, se tivesse apenas um cadete decente, poderia fazer dar certo. Até que nessa hora, os velhinhos passavam mandando todos correr. Um monstro apareceu no meio da obra e está atacando os trabalhadores. O Céu João olhava aquilo de longe, ele estava atacando o tiozinho que é sempre gente boa com ele. E se ele não agir aqui agora, ele com certeza vai de arrasta. Então falava que uma pessoa normal nunca poderá vencer um monstro. Mesmo ele, um despertado que não pode usar mana, seria a mesma coisa. E sem falar que esse é um monstro de 4 estrelas, e apenas os caçadores poderiam proteger, mas como ninguém pode agir, ele mesmo vai ter que agir por sua conta em risco. E quando o monstro rugia, ele pegou uma lança e brandia pra cima dele. Daí quando o monstro deu um pulo pro lado, ele mandava o tiozinho sair de perto, porque eles precisam ser rápidos para sobreviver. Então ele estava pensando em ganhar tempo até que os profissionais cheguem, mesmo que ele ainda esteja tremendo de medo e o seu corpo não respondia. Mas ele lembrava das aulas, porque ele com certeza sabe que sensação é essa. Ele precisa envolver o seu universo, pensando para onde ele quer ir. Ou seja, a filosofia do Buda funcionou um pouquinho, porque ele já mexeu a sua lança e partiu para cima do monstro. O bicho vinha com as suas garras e ele lembrava da lição dos sentidos, então ele conseguiu desviar pulando para trás. E nessa hora ele usou a sua lança para dar um grande salto por cima do monstro, e lá de cima ele conseguiu ver um ponto fraco. Só que ele ainda não sabia o que fazer porque nunca chegou nessa parte. Então ele lembrava, arrancar montanhas não é apenas questão de força, é um momento de coragem, então ele tem que confiar na sua tacada e partir para cima. E foi exatamente isso que ele fez. Ele confiou na sua tacada e cortou o bicho com a sua lança de ferreta. E quando a enorme explosão aconteceu, a mulher estava chegando para ver o que era isso. Mas lá na frente estava o nosso homem em pé e vitorioso, porque tudo que ele aprendeu nas palestras funciona de verdade. E assim ele conseguiu subir a progressão das suas aulas em um monte de porcentagem. A mina olhava para ele pensando que um transportador fez isso com apenas um cano de aço. E na mesma hora ele passava correndo por ela para ver se o tio estava bem, enquanto o gerente estava ali. Oh meu Deus, foi apenas um pequeno erro. Mas do lado, todos os tios estavam abraçando o nosso herói por ter salvo o dia, e a mina do outro pensando que encontrou o seu cadete apropriado. Então depois do expediente, todo mundo estava indo para casa. Ele até avisou pro tio e dar uma passada no hospital, e foi andando vendo que a sua taxa de progressão aumentou muito. Ou seja, quando você põe a coisa em prática, o progresso aumenta mais do que você ficar sentado com a bunda vendo a palestra. Então, se ele quiser melhorar as suas taxas, ele precisa de combate real. O problema é se ele não entrar na academia e não tiver a licença, então ele não poderia fazer nada. Só que nessa hora, a mulher chega chamando ali atrás, e essa pessoa é a caçadora do trabalho de hoje. E aí ela diz que vai ser bem direta,
e falava logo: "Você vai vir conhecer meu avô?" O tonto na mesma hora dizia que não queria e saía fora, enquanto ela pensava que falou errado. E essa é a Park Seo-yeon, tem 31 anos e está frustrada com a vida. Enquanto Seo-yeon perguntava se ela quer que ele entre numa academia sem nenhum cadete e sem nada. Mas ela pensava que esse cara faz um exercício estranho e ainda lutou contra um monstro de 4 estrelas. E por isso ela corria falando que dá tudo o que ele precisar, equipamento, configuração. Ela até perguntava se ele queria que o seu avô o ensinasse, mas isso também não importava para ele. Aí ela continuou falando que ao entrar ela ajudava ele a participar das investidas e eles também não iriam pedir pagamento incluindo a mensalidade. Então ele virou perguntando por que ela queria tanto recrutar ele. E na verdade é porque ela viu o seu potencial aquela hora e por isso no final ele acabou aceitando. Daí no dia seguinte ele atendia o telefone enquanto falava que o líder do trabalho foi demitido. E isso foi porque ele mandou ela falar muito mal dele na avaliação. Mas hoje estamos indo para a Academia dos Caçadores. A Seo-yeon estava lá na frente entregando a licença temporária dele, e embora ele não seja um profissional, esse já foi o seu primeiro passo. Então ele perguntava se ela podia ensinar um método para investidas, mas ela dizia que não precisa, e era apenas para ele escolher a sua arma, porque a gente já tem uma investida marcada para agora mesmo. Daí um segundo depois já era Ratão tomando na cabeça, e ele perguntando por que ela veio até aqui com ele. E como ele é o único cadete da academia, é claro que ele não seria negligenciado. Então ela falava que aqui tem apenas kobolds, esses ratos gigantes que é um monstro de 2 estrelas, perfeito para servir de experiência. Só que nessa mesma hora ele desviava para baixo e virava sua lança na barriga do ratão. E desse jeito a progressão dele só foi aumentando cada vez mais. E aí ele falava todo animado que vai aumentar a velocidade. E saiu que nem um doido feliz cortando kobolds na sua frente. Até a Seo-yeon depois pensava que esse cara é um lelé da cuca. Depois que ele voltou, ficou olhando para um celular com a tela preta vazia. E isso é porque ela não pode ver o sistema das aulas. Mas no final a sua primeira investida não foi mal. Tirando os exercícios estranhos que ele ficou fazendo com o corpo dos ratos, ela não sabia como contar isso pro seu avô. Mas no final ela tomou a decisão correta recrutando ele. No outro dia ele estava todo feliz porque a sua conta encheu com apenas aquela caçada de ontem, já que ele mesmo levou os cadáveres e desmontou os bichos no meio. O problema foi que ele gastou muito tempo e não terminou as palestras de ontem. Então ele pensava no que deveria fazer com 10 mil na conta. E aí ele lembrava de um método para ficar forte com o Su Wukong. Então ele foi tentar se registrar nessa palestra com dinheiro. Mas na hora que chegou, a conta era 27 milhões. Ou seja, ele só vai poder assistir quando tiver muito dinheiro. Daí ele continuou fuçando e descobriu que a academia vendia itens, os equipamentos para os transcendentes. E lá tinha apenas armas e elixires do nível mítico. Mas quando ele clicou para comprar uma lança de logino, o sistema analisou e no final era muito caro. Então ele fazia flexões na força do ódio porque não achava que a réplica seria 100 mil conto. Aí ele sentava pensando se deveria pegar um empréstimo. Mas no final, tudo se resume ao dinheiro. Daí nessa hora, a Seo-yeon chamava ele para falar da contenção da academia. Essa é uma competição entre as academias para mostrar os mais fortes. Ou seja, um lugar que avalia o nível delas. E no momento a academia está no nível 4, então se ele tiver um bom desempenho, será possível participar das mais de cima. E por isso ela quer que o nosso Seo-yeon seja o representante da academia. E aí ele pensava que isso seria considerado experiência, então ele com certeza vai participar. Daí ele saiu perguntando o que ela normalmente faz durante a contenção. E embora não sabe detalhes, eles sabem que a avaliação é feita combinando pontuações das excursões à dungeon e do torneio de cadetes. E aí ele pensava que não tem tanta experiência assim lutando contra monstros. E por isso ele olhava perguntando se a Seo-yeon não tivesse nada para fazer agora, ela poderia treinar com ele um pouco. E aí ele olhou tão em bom ratinho que no final ela decidiu dar uma ajudada nele. Ele mesmo pensava que essa é uma grande oportunidade, porque a Seo-yeon é uma caçadora de rank B. Mas além disso, uma caçadora que foi criada por aquele estrela da espada. E por isso ele está curioso em saber o quão forte ela é. E aí ele puxava sua lança, mandando ela pegar leve com ele.
Na mesma hora ele partiu para cima e ela defendia com a sua espada, pensando que os passos são rápidos, mas bem desleixados, e a forma que ele vai também é muito previsível. Só que ela não entendeu uma coisa, como ele quebrou esse ataque que continha mana, e aí ela se descuidou um pouco e teve que defender de vez, e jogava ele lá para trás. Mas o cara estava confiante, falando que vai levar isso a sério. E nessa hora, enquanto eles cruzavam suas espadas, ela percebia que os movimentos dele ficaram mais rápidos e precisos. Ou seja, ele está evoluindo enquanto ataca. Aí ele lembrava das aulas. O mestre falava, faça ataques óbvios. E depois de fazer isso, você deve misturar com algumas fintas para realmente atacar. E assim ele continuou aplicando tudo que estava aprendendo nas suas palestras. E enquanto isso, aquela vozinha estava na sua cabeça: reflita a lança repelida como se estivesse girando de volta para você. Então ele continuava girando até que ele conseguiu uma abertura e partia para cima da Xiaoyong. Só que na mesma hora que ela viu o perigo, ela inconscientemente mandou um ataquezão para cima dele. E aí o nosso molecote acabou todo morrendo na parede destruída ali no canto. Ele falava depois todo sem graça que na verdade acabou perdendo. Ele pensava até que lutar contra um caçador é bem diferente do que lutar contra um monstro. E por isso ele ainda tem um longo caminho pela frente. Nessa hora o sistema mostrava o progresso da sua palestra que tinha aumentado em mais de 20%. Então ele já virava sorridente perguntando se ela não tinha muita coisa para fazer antes do torneio. Porque como eles não vão ter rei agora, eles podem lutar assim que ajuda muito. E como ela via o seu esforço, ela falava que pode fazer tudo o que ele pedir. E se ele vencer o torneio, ela pode até dar todo o dinheiro do prêmio para ele. Aí ele perguntou quanto é que ganhava nesse prêmio. E era em torno de 100 mil. Ou seja, a sua lança de Logimos está nesse torneio, rapaziada. E na verdade, para começar o torneio, falta menos de 2 semanas. Então ele já estava com fogo nos olhos porque vai treinar e treinar até morrer de praticar para pegar a sua lança de volta. E aí ele pegava as pedras que ele mesmo quebrou com as suas costas e começava a levantar fazendo agachamentos, porque desse jeito ele definitivamente vai pegar aqueles 100 mil. E assim 2 semanas se passaram e estava no dia do torneio. O pessoal estava tudo animado para isso acontecer, enquanto mostrava um caboclo chegando pensando que tem mais gente do que ele imaginava. E aí ele andava até achar a sala de espera dos jogadores. Mas quando ele entrou, ele ficou todo nervoso por ter vindo sozinho, porque os equipamentos dos outros caçadores eram brilhantes e musculosos. Até que ele via ali na frente um Zé Ruela com uma área muito precária como aquela, e ainda mais um suporte de lança feito de roupas aleatórias. Ou seja, o melhor do melhor, né, meus rapazes? E aí ele pensava que tipo de camponês é esse? Na verdade, de que academia ele é? E ele tá ali na frente que nem um doido olhando para uma tela vazia. E aí que ele percebeu que aquela pessoa é definitivamente o seu companheiro. Outro que não conhece ninguém, então finge estar ocupado mexendo no telefone. Quem nunca, né, meus amigos? E por isso aquela pessoa também veio participar sozinho. E aí ele veio tentar falar com o nosso moleque, falando que se chama Leming, e perguntava se podia sentar ao seu lado. Daí mostrava um fortão gritando do outro lado. E segundo o nosso mano do óculos, ele é um aspirante da academia Goshuri. E ele tava todo machão mandando aquele cara cair fora do lugar, enquanto o outro não ia pra trás e falava: por que eu tenho que sair por sua culpa? Ou será que os seus músculos comprimiram seu cérebro? E aquele cara lá é um cara que usa adagas gêmeas, enquanto o seu Ojo não entendia de acho nenhum que esse doido tava falando, e se perguntava se ele é um daqueles infames personagens explicativos. Daí quando os caras iam começar a briga, um outro do cabelo vermelho falava que eles não são os únicos na sala de espera. E esse é um afiliado da Academia Revanante. O próprio Seu João percebeu que uma frase daquela deixou todo mundo com o cu na mão. E aí ele chutava o Bard pensando que se não fosse o desejo do seu tio de elevar o nível da liga para 3, ele não estaria aqui nessa bosta. E se soubesse isso, ele teria até aceitado o convite que aquela doida tinha feito para ele. E a doida, estamos falando claro da Xiaoyong, antes de convidar o nosso protagonista. E aí ele olhava um camponês e se perguntava como é que um bicho desse tá fazendo aqui para participar. Até que nessa hora veio o anúncio: a primeira partida do torneio da academia começará em breve. Então todos os cadetes eram para terminar as suas preparações.
Daí falava que nas últimas 2 semanas o Seu João se preparou com o objetivo de aumentar o seu progresso. Embora ele não tenha sentido muita diferença, agora a gente vai ver na prática como ele está indo. Porque é a experiência de lutas reais que está faltando em comparação com os outros cadetes. Ou seja, ele substituiu isso com a investida nas dungeons baixas e o treinamento com a senhorita. Então, seja caçar monstros ou duelar, agora ele não tem mais problema com isso. Então nos aguarde 100 mil doletas, enquanto era anunciada que a primeira fase é a dungeon da corrida do labirinto. Daí mostrava lá de fora os repórteres se sentando, até que um dos caras se esbarrou perguntando por que ela fica tão no canto assim. E a nossa Seoyeon disfarçada se desculpava falando que vai sentar em outro lugar. E aí os caras na frente começaram a falar sobre os detalhes da primeira rodada, a dungeon da corrida do labirinto. Nessa fase, atacar os participantes é proibido, além de declararem que o objetivo principal é escaparem do labirinto. E por isso é mais provável que exista monstros lá dentro, e caçando eles isso irá levar até uma saída. Ou seja, essa é uma prova para testar as habilidades mais importantes, uma caçada em dungeon. Mas mudando de assunto, esse ano parece que tem bastantes alunos poderosos. Um deles já fatiava o urso em pedaços com a sua espada, aquele cara do cabelo vermelho. E ele realmente está em outro nível. E os caras já diziam que esse cara seria o vencedor do torneio. E aí ela já até virava a cara, porque o Churisco ali tinha visto alguma coisa lá atrás. Já que se descobrissem que ela é a neta do santo da espada, ela não vai conseguir assistir o torneio quieta. E aí mostrava o Seu João, ele estava preparado para lutar nas 4 paredes, só que ainda estava meio perdido dentro desse labirinto. E aí ele pensava que se pudesse arrancar montanhas, até que na frente ele chegou numa via de 3 caminhos. Ele decidiu ir para a esquerda, mas no mesmo tempo ele tinha um sentimento diferente, que dizia para ele ir ao contrário da esquerda, aquele caminho de lá. E pode ser que isso seja parte da intuição, aquilo que o Sr. Chiron havia ensinado. E mesmo não sabia que sentimento é esse, ele vai apenas seguir a sua intuição. Daí no mesmo tempo que ele andava, ele escutava os anúncios de que algum aluno foi eliminado. Então eles devem estar encontrando monstros, enquanto ele não encontrou nenhum até agora. Até que atrás dele ele acabou encontrando aquele doido de pedra de novo, falando que não sabe onde o monstro vai aparecer, então tem que tomar cuidado. Ele perguntava para onde ele estava indo, mas na verdade estamos apenas seguindo a nossa intuição. O Seu João perguntava até por que esse doido estava seguindo ele, mas na verdade é porque eles são camaradas em uma situação parecida, já que ele também veio aqui sozinho, e pelo que ele viu antes, o Seu João estava sozinho, e é por isso que eles precisam unir forças. E aí na mesma hora que eles começaram a andar, o outro tirou um telefone mostrando a sua irmãzinha que era fofa demais. E aí que o Seu João cascou fora dele. Mesmo que o cara seja determinado até demais, porque é perigoso seguir em frente sozinho. Mas o John falava que os pais e a irmãzinha dele vieram torcer por ele, então ele não tá sozinho, pode ir bem sozinho pro outro lado. Mas ele ficou de cara, porque o cara disse que os pais morreram e ele só tem a sua irmãzinha mais nova. E aí ele lembrou de algo do passado, pensando que deixou o clima bem ruim desse jeito. Mas ele falava que o doidão pode seguir ele se assim ele quiser. Mas ele diz uma coisa de antecedência: o prêmio em dinheiro do primeiro lugar é só dele, nem adianta tentar lascar a mordida. Então eles seguiram, com o cara pensando que ele é muito confiante e não hesita em nenhum momento. Na frente eles chegaram em um beco sem saída, mas o Seu João botou a mão e abriu a porta da parede, porque eles completaram o labirinto em um tempo recorde de 27 minutos. E aí o povo ficou tudo animado, porque o outro jogador completou primeiro, enquanto na tela mostrava o Kim Seu-joon em primeiro lugar de todos os participantes. Nem o nosso amigo do óculos entendeu direito, já que ele só encontrou ele e foi seguindo por aí. Então o povo lá de fora pensava se ele seria filho de alguém importante ou de uma academia foda. Mas o brabo tava lá no celular, enquanto aquele mano vermelho apareceu. E aí ficou um silêncio danado, enquanto um olhava pra cara do outro. E saiu falando que ele teve apenas sorte. E aí o povo ficou mais confiante, porque se ele diz, deve ter sido só sorte mesmo. Nessa hora, alguém chegou para fazer um anúncio da segunda prova. Será um torneio de combate 1 contra 1. As armas não devem ter nenhuma mana injetada, senão tá desclassificado. Contudo, o fortalecimento do corpo com mana é permitido, só não pode na arma. O Seu João pensava que 32 pessoas passaram, então ele se pergunta como é que vai ser esse torneio.
Nessa hora, alguém levantou a mão falando que ia desistir. Depois, a Nossa Senhorita saía, pensando que quase foi pega porque gritou o nome do seu Orjão lá no meio. Em outro lugar, algumas pessoas reclamavam. 32 passaram, mas o torneio agora iria começar nas semifinais. E na verdade foi porque todo mundo desistiu. E aí os caras da aposta falavam que não vai ter graça o torneio começar na semifinal. Até que o Careca falava que todos desistiram porque já sabem que o João vai ganhar, aquele lá do cabelo vermelho. Só que nessa hora, alguém chegou botando uma maleta na mesa e era um mestre dos magos apostando $1 milhão em quem seu Orjão. Nem a senhorita sabia quem era essa pessoa encapuzada, enquanto ele pensava que isso ficou sem graça, porque as pessoas começaram a desistir. O Sr. Óculos dizia que isso é comum, porque só os melhores vão vencer. E ninguém queria lutar lá logo contra o João. Ou seja, os fracos se tornariam pedras diante dos fortes. E aí geral desistiu, sobrando 5 pessoas. No primeiro round, o seu Orjão iria lutar contra o Zhang. Segundo round seria o João contra o Ming. Enquanto o Shumi teve um passe livre para a próxima rodada. O seu Orjão perguntava por que ele estava tremendo tanto assim. Mas aqui ele foi o azarado de cair contra o mais forte. Daí os funcionários começaram a chamar os nomes para subir na arena, e o Sr. Óculos perguntava se ele não tinha nenhuma preocupação, mas é claro que não, porque o 100 mil já tá ali no papo. E desse jeito o apresentador dava o começo da competição. De um lado, o novo recordista de Dungeons e o seu oponente, o gigante do machado Zhang. E assim o primeiro round do torneio começou. O Zhang vinha pra cima veloz, enquanto ele estava confiante. Mas antes de mostrar alguma coisa, voltamos lá embaixo, onde as coisas estavam tensas. Isso só de ouvir o apresentador, falando que ele superou tudo. O Sr. João derrotou o Zhang com apenas um movimento, enquanto o João estava puto com toda essa competição. Daí mostrava que antes o Zhang vinha com seu machado poderoso, e o Sr. João desviava fácil. Ele tentava de todos os lados possíveis, mas era desviada e defendida, enquanto ele não entendia o que diabos estava acontecendo. E aí parece que ele começou a colocar mana no seu ataque e vinha pra cima todo poderoso. Mas no mesmo momento seu machado voava pra cima, porque o seu Orjão estava preparado para tudo. E o cara no final acabou desistindo, já que ficou desarmado. E aí o apresentador falava que incrível luta indo contra todas as expectativas, já que o vencedor dessa batalha é o Qin Suejong da Academia dos Sonhos. E enquanto isso, ele mesmo estava decepcionado com uma luta dessa, já que não aumentou quase nada aos seus status. E aí ele olhava o número de dias com passe livre, que era 52, e perguntava o que ele vai fazer se eu não conseguir até lá, já que ele tá ficando sem dinheiro para comprar o passe de novo e conseguir uma arma. Então ele não tem escolha a não ser ganhar o dinheiro do prêmio. Quando ele voltou lá para baixo, nosso Sr. Óculos estava todo animado falando que ele era muito forte. Até que o cara do evento chamava a segunda rodada. Então ele vai chamar os nomes de quem ia: o cadete Le Ming e o cadete Le Juan. E ele só passava ali como quem não quer nada da vida, falando: sai da frente, seus pivete. O Sr. Óculos dizia que sentia uma simpatia pelo Sr. João, e por causa disso, ele está animado e vai dar o seu melhor pela sua irmãzinha na sua partida. E aí ele saiu correndo para a sua batalha, porque eles vão se ver na final. Então ele chegou no centro da arena falando: eu posso fazer isso. Enquanto o estressado estava ali perguntando o que ele tá tão sussurrando assim. E aí na primeira encarada ele já dizia que pode prever o resultado. É como uma presa bastarda inútil na frente de um caçador. E além do mais, um grande predador como ele. Mas o cara do mesmo jeito sacou a sua espada e estava confiante. E por isso ele mesmo não entendia e falava que vai acabar com ele de uma vez. E aí foi nessa hora que o apresentador iniciava o começo do combate. Ele partia pra cima falando que vai terminar isso em 1 segundo, mas o cara ainda conseguia defender mesmo que estivesse sendo difícil. Ele vinha acertando o cabo da espada na barriga dele, que fez o óculos sair voando. Enquanto o apresentador se perguntava se esse seria o fim da partida. Mas ele estava preparado, ele não vai perder. Ele tinha confiança nele mesmo, ele está tão perto do final. Então ele levantou falando que vai fazer como o seu João. Ele partiu para cima com a sua espada, mas no final ainda foi derrotado e o João, o vencedor desse combate. Mas mesmo ele tendo perdido, ele pode ficar orgulhoso porque acertou um golpe no safado valentão.
E aí o povo na plateia começou a rir e sussurrar, esse cara se acha todo por ter derrotado o mano desse jeito, então parece que ele não vai ser nada no final. E aí nessa hora ele ficou enfesado e falava pro juiz que se rendia. No mesmo segundo ele apareceu chutando a cabeça do Ming e falava que é por isso que eles estão nessa maldita de quarta liga. O safado ainda ia atrás do Ming porque ia acabar com a raça dele aqui mesmo, porque ele deve ser colocado no seu devido lugar. Só que nessa hora o Seo Joon apareceu com a sua lança, porque ele estava esperando lutar com ele de qualquer jeito nas finais, e por isso ele vai tomar uma surra antecipadamente. E aí na hora da tensão, o Seo Joon só mandava ele se mover o pé daí, porque tava com o pé na cabeça do seu amigo. Ele tentou falar, e se eu não quiser me mover, mas ele só veio com a lança pra cima, jogando ele pra longe. Ele perguntava depois se o Ming tava consciente, e pelo jeito ele ainda tava vivo. Então o Seo Joon começava a levantar perguntando qual o problema dele, mas o cara dizia que apenas essas pestes não sabem o seu lugar. Enquanto isso, os torcedores na plateia perguntavam por que os juízes e os organizadores não estão fazendo nada. Mas o Juan falava que vai ensinar uma coisa sobre o mundo, porque aqui só os capacitados vencem, e é assim que o mundo funciona, idiotas como ele não vão a lugar nenhum. E aí ele lembrava porque trabalhou durante longos 9 anos, e se preparou para virar um caçador. Ele se culpou por não ter dinheiro ou talento, mas o seu trabalho duro só serviu para manter os seus status, nunca melhorou nada na sua vida. Então ele pedia pro juiz cuidar do Ming, porque esse cara não pode ficar falando o que quer. Ele não tem a autoridade de desmerecer os outros. E nessa hora o seu rojão partia girando a sua lança em cima dele. O cara falava que isso era uma piada, e já vinha com a sua espada jogando ele pra cima. E aí a luta dos dois ferozes começava no ar. O Juan vinha pra cima dele de espada e os flashes só apareciam no ar enquanto os espectadores viam. O próprio Seo Joon pensava que não é à toa as expectativas que o povo coloca nele, porque esse cara é mesmo forte. Mas ele não tem a luxúria para pensar nesse tipo de coisa, ele deve se mover de acordo com seus sentidos. E aí já acertava uma na pança dele e descia para trás, porque ele não vai se acovardar. O próprio cara pensava que aqueles olhos não vão desistir tão fácil, e por isso ele chegou na frente perguntando até onde ele vai continuar. E aí a luta agora estava no ar. O Juan atacava e o Seo Joon defendia. E mesmo ele sendo melhor, ele ainda estava conseguindo manter o ritmo. E até que um dos ataques acertou ele e também acertou o Seo Joon ao mesmo tempo. E aí o cara pensava, uai, como esse merdinha ousou me empurrar? Então ele sacava sua espada saindo uma aura vermelha. E aí o Seo Joon pensou que fudeu, porque ele nem sabe controlar sua mana direito. Mas nessa hora ele lembrava das suas aulas. O seu mestre da lança já contou do reino de Shu para todos os cantos. Um dos estudantes havia perguntado para ele por que ele pulou no meio dos inimigos sozinho, porque aquilo seria uma luta perdida. E eles estavam certos, os resultados já tinham sido decididos. E mesmo estando com medo, seu medo maior seria de perder. E apesar disso, ele ainda lutou, porque tinha algo que ele precisava fazer, ele precisava da vitória. E foi assim que ele se tornou o grande rei de Regmon, e liderou o poder de arrancar montanhas e mover. Então o Seo Joon estava preparado e foi pra cima junto com ele. E desse jeito os dois cruzaram espada e lanças no ar, fazendo uma forte explosão, derrubando até o povo que estava em volta da arena. Enquanto todos se perguntavam quem venceu, porque na sombra os dois estavam de pé. Nessa hora o Seo Joon quase caiu, mas ficou em pé, enquanto seu oponente havia sido derrotado. E desse jeito temos um novo vencedor. Enquanto a plateia ia à loucura gritando seu nome, Kim Soe-joon, a própria senhorita estava espantada porque agora ele consegue usar a aura da lança, enquanto a mestre dos magos encapuzado estava lá atrás observando tudo. E ele mesmo tirava o capuz porque estava mais assustado que ela, porque isso não seria possível. Ou seja, por que o cara apostou nele, já que ele apostou pra ele perder? Mas na mesma hora que ela olhou pra trás, o cara já tinha desaparecido. Enquanto o seu rojão estava andando cansado e com os curativos na cara, porque ele acabou sendo desqualificado. Porque o outro participante já tinha desistido da luta, e como ele interviu apesar do juiz ter avisado várias vezes, as ações dele foram declaradas uma violação clara das regras. E no final de tudo, o cara foi de maquininha pro hospital,
e o Lee Shu-min venceu o duelo por desistência de todos. O Ming terminou em segundo lugar e o Duque Shu terminou em terceiro de algum jeito, enquanto o Seo Joon pensava que a sua barra de sucesso subiu muito com o final daquele duelo, e pensava naquele poder estranho que ele sentiu na lança. E isso deve ter aparecido porque ele já compreendeu 50% da aula do nosso mano da lança. E aí ele foi ver se dava de pegar mais uma palestra. Só que a senhorita chegou lá atrás chamando ele. Ela perguntava se ele estava bem, como é que estava o corpo, mas ele por sorte estava ótimo já que ganhou a batalha. Ele mesmo dizia que poderia ter vencido, mas acabou metendo o nariz onde não foi chamado. E foi aí que ele lembrou do seu maldito prêmio em dinheiro que ele tanto queria. Ela perguntava depois o que ele ia comprar com aquele dinheiro todo. Mas isso é porque tinha uma certa lança que ele andou olhando e estava querendo comprar. Mas tá tudo bem, ele pelo menos não vai se arrepender de ter ajudado seu amigo. Então ele dizia que vai encontrar um jeito de ganhar o dinheiro de outro jeito. Só que nessa hora o Ming do óculos chegou ali chamando ele. E ele agradecia, perguntando se poderia ficar mais forte se continuar se esforçando como ele. Só que o próprio Seo Joon falava que provavelmente vai ser muito difícil. Mas isso não seria um motivo para ele desistir, então ele deve focar e se esforçar. E aí o Ming foi embora, enquanto ele ainda falava para não deixar ninguém fazer ele ficar para baixo. Porque assim ele vai conseguir com certeza. Porque se você sonha com algo, faça tudo o que precisa para ele ser realizado. A senhorita até ria falando que pelo menos agora ele tem um novo fã. Daí nessa hora o Seo Joon saiu murmurando que deveria ter aproveitado para sugerir a academia deles pro Caba. E como ele disse algo como nossa academia, ela ficou encantada e animada falando que vai até o workshop do seu avô para pegar uma coisa para ele. Depois mostrava uma cala estilo japonês e alguém perguntando se o mestre está presente. E como ele estava meditando, o cara mandou dar o recado que é uma emergência e por isso que ele está aqui. Daí na mesma hora o cara entrou na sala falando que é o Cell Moon-shun. O velho dava uma bronca porque tinha falado para ninguém entrar enquanto ele meditasse. E por isso ele estaria ignorando as suas ordens. O cara mesmo pensava que com essa pressão ele não consegue nem se mexer direito. Mas na verdade a mensagem que ele tinha para dar é que a senhorita participou do torneio de academias. Eles ainda estão conseguindo os detalhes, mas parece que ela recrutou um novo aluno. E aí o Ranzinza levantou falando que ele mesmo vai ver pessoalmente que tipo de pessoa ele é. E esse é o famoso Santo da Espada. Depois disso, nosso protagonista estava com a sua lança 4.980, 4.981 e no final 5.000 lançadas para baixo. Ou seja, a sua tarefa diária está concluída. Enquanto isso, a nossa senhorita estava lá atrás encarando ele. Ele até pergunta, uai, senti um trem estranho na minha nuca? Mas deve ser só imaginação, né? E na verdade ela estava brava porque ele queria tanto mudar de equipamento, então quando eles foram no workshop, ele acabou não pegando nada. Porque eles já estavam lá, então ele deveria ter pegado alguma coisa boa. O problema é que ele não consegue se contentar com uma arma normal desde quando ele viu aquela transcendente. E aí ele pensava, ao invés de eu comprar aqui, será que eu não peço dinheiro emprestado? Porque o preço da lança ainda acabou aumentando para 120 mil. Ou seja, as regras são diferentes se o dinheiro não é conquistado por ele mesmo. Mas antes disso, ela tinha outra coisa para perguntar, que tipo de técnica de cultivação de mana que ele estava usando. Porque ele precisa de uma técnica de cultivação para saber usar mana. E vendo como ele usou no torneio, não parece que seja uma de baixa classe. O problema foi que ela nunca viu ele cultivando na vida. E para falar a verdade, ele nem aprendeu isso, a técnica de cultivação de mana. Isso se trata de uma técnica que te possibilita usar mana de uma maneira mais eficiente. Elas têm várias variações e grandes maneiras para fazer isso. E todo caçador tem a sua técnica de cultivação de mana especial. E essa era a razão dele querer ir para uma academia de elite. Aí ele perguntava, você me ensina a técnica de mana do Santo da Espada? Mas isso ela não pode, já que o seu avô proibiu dela fazer isso. Ao invés disso, ela ensina a técnica que ela mesma inventou. E aí ele parou pensando, porque agora ele pode pegar uma boa palestra sobre mana. E aí, como ele não falou nada, ela só foi saindo fora, porque se ele não quer, não tem como ajudar. Ele perguntava onde ela ia, e na verdade hoje ela tem compromisso. Então ele falava para não ficar se preocupando que vai dar tudo bem. Mas no final a verdadeira pergunta é que palestra ele deve pegar agora. E aí ela saiu lá de fora toda corada, se perguntando se aparenta ser uma sem fazer nada da vida. Mas na verdade vamos conhecer primeiro o que é a mana. É um mundo formado pelas leis da causalidade.
é um jeito de burlar e moldar as regras do mundo, e isso seria a mana. E quando você aprender ela, você consegue ver o mundo de outra forma. E isso é o que o nosso arquimago Merlin disse. E como ele já tinha explicado o suficiente, é hora do rapaz treinar sozinho. Então a próxima missão diária apareceu: manifeste 1000 orbes de mana. E aí ele ficou em pé com as mãos juntas porque está concentrando toda a sua mana em um só lugar. Lembrando do que o Merlin disse, que para usar mana deve conectar o mundo real com seu mundo psíquico. Ou seja, fazer essa coisa vir para a realidade, como se ela seguisse as leis da natureza. E aí, depois de tanto tentar, finalmente uma luz brilhante aparecia no meio das suas mãos. E essa sim seria uma orbe de mana. E como o negócio saiu tão pequeno assim, nem deveria contar com parte da lição, né? Mas pelo menos é o suficiente para ele aprender um pouco. Só que nessa hora o velho Ranzinza chegou todo bravo lá atrás, enquanto ele perguntava se esse velho era o santo da espada. E ele já chegou observando mesmo, porque aquilo nas mãos dele é a manifestação condensada da mana. E mesmo o cara parecendo ter potencial, o velho pensava que só tem uma razão para ele entrar na Academia dos Sonhos, que é para usar a sua neta. E aí ele chegava com a sua espada perguntando quem é você. E o bobão se apresentava: eu sou o Kim Seu João. E aí ele continuou falando, porque se ele veio ver a senhorita, é uma pena, já que ela saiu agorinha. O cara perguntava como ele estava tão tranquilo assim, porque a sua intenção de matar está direcionada para ele, então ele deveria estar paralisado. E por isso ele pergunta qual é o verdadeiro objetivo do seu João. Porque alguém com o talento dele poderia ser recebido em qualquer lugar. Então por que ele está se aproximando da sua neta? E ele tentando lá falar, não, é um mal entendido. Mas o cara já sacou a sua espada pra fora enquanto o seu João saía correndo. Porque isso tá ficando perigoso. Daí lá na casa do vô, ela chegou perguntando cadê ele. Mas nem a mulher que sabia onde ele estava, porque ela veio até aqui querendo falar com seu avô sobre o seu novo aluno. Só que o mesmo velhote estava lá na academia todo assustador mandando ele falar. Qual é o seu objetivo com a minha neta? Daí voltando na senhorita, o conselheiro falava que é uma honra ver ela na casa, já que ela quase não vem aqui. Ela dizia que veio para ver o avô, mas na verdade o chefe está na academia dela. E aí ela saiu correndo porque já percebeu que vai dar bosta. Porque se ela deixar aqueles dois se conhecerem sem ela estar lá, vai ser muito complicado. E era exatamente isso que estava acontecendo. O seu João estava ali pensando que ele tentou acertar com essa bengala, mas o velho tá ali perguntando quem realmente é você. Ele tentava dizer que é tudo mal entendido, mas o velho nem ligava e falava que ele se moveu muito bem. Então isso não é um mal entendido. Ele ainda está mentindo e por isso toma as bengaladas. O seu João continuou falando, eu não sei o que a senhorita disse, mas fica calmo, véizão. Mas como ele viu que o velho não estava ouvindo de jeito nenhum, ele se preparava porque vai lutar com tudo junto. Já que se esse homem entrou para matar ele, ele já teria feito isso. Porque ele está acima dos céus, o grande santo da espada. Então essa seria uma grande chance para ele aprender. E aí o próprio Santo da Espada pensava que a ambição dele mudou, porque mesmo conhecendo incontáveis caçadores durante os anos, alguns poucos olhavam para ele tão feroz assim. Então ele partia para cima com a mesma pergunta, por que você se aproximou da minha neta? E aí ele vinha com aquela pressão avassaladora, parecia que o seu João era um rato pititinho na frente dele. Mas ele defendia confiante, porque quer ver até onde seu corpo consegue ir contra o Santo da Espada. Ele era jogado no chão, mas mesmo assim se levantava, porque só tem uma chance. Mas agora ele parou um segundo no ar e tomou só uma vuquizada, enquanto lembrava da sua aula com Merlin. Porque você tem que enganar e convencer o mundo da sua mana. Ela tem que fazer parte das leis da natureza. E aí ele usava a mana na sua lança e vinha pra cima, porque ele consegue sim. Mas mesmo com toda essa explosão, o seu John estava no chão, enquanto o Santo da Espada estava falando que ele finalmente mostrou as suas verdadeiras intenções. E aí, como ele estava pensando quando a senhorita ia chegar, o velho ficou mais bolado ainda, porque entendeu direito o que ele quer dizer. E por isso vai apresentar o nosso seu John à morte. Só que nessa hora, a nossa senhorita chegou para salvar o dia, mandando eles pararem. E perguntava o que esses dois estão fazendo. Ou seja, o velho era poucas ideias mesmo, né, rapaziada? Só parou porque a neta chegou. E aí o seu John estava se escondendo atrás dela, perguntando por que de acha ele tá apanhando. Mas a própria senhorita
senhorita se desculpava com ele e dizia que vai explicar tudo mais tarde. Enquanto o velho Ranzinza tava ali, até com os bracinhos cruzados. E aí o seu John saiu para dar uma volta, enquanto ela já olhava a Célia falando: vovô, precisamos conversar. Mas a primeira coisa que ele falou é que o moleque era suspeito demais e não era pra ela chegar perto. Ela dizia que não era suspeito, mas ele retrucava perguntando o que ela sabe disso. Então ela lembrava de tudo que já passou, porque é algo que ela escutou várias vezes nos últimos 31 anos. E com essas palavras, o seu avô ignorou tudo que ela fazia. Ele sempre causou problemas com seus novatos. Então eles acabaram saindo de medo. Mas agora ela não quer nada disso, porque o senhor seu João é diferente. E ela não vai obedecer o que ele está falando. Esse lugar é a academia dela e de mais ninguém. Porque desde que o seu João se juntou aqui, ela percebeu que estar nessa academia é outro lugar. E mesmo não sabendo por que, ela quer descobrir mais a fundo o que é esse sentimento. Daí na memória ela se desculpava por levantar a voz pro vovô. Só que de todo jeito ela não quer fazer o que ele manda sempre. E aí ele mesmo tava com os olhos regalados pensando: sou eu? Ela nunca deu a sua opinião tão forte desse jeito. Então ele lembrava de muitos anos atrás, quando aconteceu uma quebra de dungeon. E depois de perder o seu filho, ele viu a Soyeon que estava sozinha, e por isso ele mesmo decidiu que ela precisava de força. E é por isso que ele era tão rigoroso no treinamento dela. Mesmo que não fosse o caminho que ela escolheu, ela devia ser forte. E depois de oprimir ela por tantos anos, ele conseguiu sentir o distanciamento deles. Ela foi para um lado e ele ficou atrás. Então esse foi o resultado da rebeldia dela. Daí no outro dia o seu João tava andando falando que tá bem, então vai conseguir resolver as missões de hoje sem problema. Mesmo que ele tenha sido quebrado ontem pelo velho da espada. Daí mostrava que ontem de noite a senhorita ligou para ele e explicou tudo o que aconteceu e a situação dela com o vovô. E também o que aconteceu com os estudantes antigos. Só que quando ele estava entrando na academia, ele deu de cara com o vovô sentado, mandando ele entrar e sentar aqui no chão porque eles vão bater um papo. Ele dizia que entendeu o acordo que ele fez com a senhorita e perguntava se essa era a verdade completa. E pelo que ele estava vendo nos arredores, o cara não parece estar mentindo, né? E aí o seu John perguntava se agora já poderia ir treinar. O próprio velho pensava que se visse ele treinando vai ter certeza das intenções. Mas depois de um tempo ele só tem certeza de uma coisa: esse cara não tem a mente muito saudável. Ele só sentou e começou a olhar para a tela do telefone que nem um doido. Então o vovô perguntava se ele estava meditando aí no chão, mas ele acabou não respondendo direito e focando na sua palestra. E aí o velho até tentou se achar um pouco, falando que se ele quiser ele tem algumas coisas que pode ensinar, mas o seu John na mesma hora falou que não precisava de nenhum ensinamento. Aí quando a senhorita chegou na academia, ela deu de cara com o vovô, enquanto ele dizia que ela chegou na hora certa. Ela já começou dizendo que não é pra ele fazer bullying com o seu aluno, enquanto ele tá abrindo o cantinho. Ô, aquele moleque não bate muito bem da cabeça não, acho que tem que ir procurar um hospital. Porque tudo que ele está fazendo desde a hora que chegou é estranhamente estranho. Mas ela, que já estava acostumada, falava que ele sempre faz isso todo santo dia. E aí o velho pensava que não confia no moleque. Mas essa também foi a primeira vez que ele vê a sua neta sorrir daquele jeito. Aquela mesma que sempre estava com a cabeça baixa. E por isso ele já estava pensando: aquele moleque se atreve a mirar na minha neta. Só que nessa hora alguém chegou lá atrás chamando o mestre, porque ele veio trazer notícias urgentes. A ordem ligou para marcar um encontro com o Santo das Espadas. E aí ele perguntava: é o mané da Ordem da Verdade? Porque não tem necessidade deles virem até aqui pessoalmente. Mas na verdade o que chocou ele foi que o Sr. Kalian requisitou isso pessoalmente. E ele também perguntou uma coisa extra: se a pessoa de nome Seu John também poderia ir, o mesmo que tá ali com a cara de bunda vendo sua palestra. E o velho perguntava se ele fazia parte da Ordem da Verdade, mas nem ele mesmo sabia quem é essa pessoa. A senhorita falava que um tempo atrás ela viu um homem suspeito de manto preto no evento das academias, então aquela pessoa poderia até estar envolvida. Então o Sr. John ainda perguntava: eu preciso ir mesmo? Tem que treinar, né? Aí eles falavam que a Ordem da Verdade é onde existe os 7 apóstolos. Eles recebem o mesmo tratamento dos cabeças do estado. O Sr. Kalia é o sucessor do Corrente, cargo vazio do apóstolo da castidade. Normalmente uma pessoa como ele não te convidaria pessoalmente para ir lá. E aí a nossa estrela perguntava por que ele deveria se importar, já que ele é um estrangeiro que ele nem conhece.
E o cara lá atrás até falava que o Sr. Calinha previu que ele negaria o pedido. Então ele pediu para passar a seguinte mensagem: somente dele vir ele vai ganhar 100 mil, então ele deveria considerar isso. E aí ele já ficou esperto, né? Porque é tudo pelo dinheiro. Então acabamos que vamos ter que ir, né, rapaziada? Mas isso vamos deixando para um próximo vídeo. Então se vocês estão curtindo, bora deixar uma chuva de like aí embaixo. E não esqueça de se inscrever no canal. Já que agora vamos ficando com aquele fracassado que carregava monstros pra cima e pra baixo, mas agora tem uma nova chance de se tornar um caçador forte. Um tempo depois ele conseguiu as 300 e depois veio 150 barras, 300 abdominais, 100 agachamentos e finalizando com 30 km de corrida. E aí ele finalmente estava morto no meio do chão porque conseguiu. E foi exatamente isso que ele fez. Ele confiou na sua tacada e cortou o bicho com a sua lança de ferreta. E quando a enorme explosão aconteceu, a mulher estava chegando para ver o que era isso. Mas lá na frente estava o nosso homem em pé e vitorioso.